Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmã de Corinthians, número 18787. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado esquerdo está Tá com o pulmão bom em tempos de coronavírus, hein? Pra mostrar Quase que morreu, aqui né? ainda não tem o vírus. Eu não tenho vírus. Pode ser que chegue, não é isso, Fábio? Bom, tá por aí, né? Tá espalhado em São Paulo. Estamos no foco brasileiro aí do negócio, né? Bom, antes de começar a falar do Corinthians, vamos falar um negócio sério aqui. O Brasil está passando agora por um momento delicado a respeito do coronavírus. O mundo inteiro já está acontecendo um monte de coisa na Europa. O Rui, que nos assiste lá, deve estar passando por um monte de restrições e tal. Aqui no Brasil as restrições ainda não começaram, mas já tem notícia de que a CBF vai paralisar os campeonatos organizados pela CBF. Todos os campeonatos nacionais. A Federação Mineira disse que vai parar. A Conmebol também já parou. A Federação Paulista aparentemente vai tomar essa decisão amanhã com uma reunião com os outros clubes, mas a tendência é de que também haja uma paralisação. Hoje o Corinthians já jogou com portões fechados, quer dizer, sem torcida nenhuma. Foi até triste de ver, não só pelo futebol apresentado do Corinthians, mas também ver o estádio vazio. Mas até os alto-falantes saíram tristes do jogo de hoje, viu? E a Arena do Corinthians completando 200 jogos, né, 200 partidas na Arena Corinthians, e justamente nessa marca redonda de números, jogar sem a torcida que sempre presente no estádio, quer dizer, foi triste, foi estranho de assistir. E enfim, a gente deixa um recado aqui pro pessoal que nos assiste, né, para se prevenir, tomar certos cuidados com notícias do WhatsApp e tal, que promovam um pouco de caos, de pânico, desespero e pânico. Tenta se informar nos meios mais tradicionais, talvez, enfim, ou checa a informação antes de repassá-la nos seus grupos, mas tomar os cuidados básicos, né, de lavar as mãos, evitar aglomerações, enfim, é o que está sendo colocado aqui. Aqui em São Paulo ainda não temos restrição de movimentação, mas é possível que isso aconteça nos próximos dias também aqui em São Paulo. Né? Exato. E agora falando dessa partida que o Corinthians acabou de disputar, né? 1-1, empate em casa contra o Ituano, como eu falei, sem torcida. O gol foi marcado pelo Luan no final do primeiro tempo. O Corinthians saiu perdendo numa falha do Cássio, clamorosa falha do Cássio. Os defensores do Walter aí já estão todos animados e pedindo o Walter de titular. Mas mais uma vez, mais do que a falha do Cássio, enfim, o gol, o que fica pra mim é que o Corinthians novamente jogou desatento, jogou sem vontade. Mais um jogo moroso assim do Corinthians, aquele jogo que dá sono de uma equipe do Corinthians que contratou o treinador novo para justamente sair dessa morosidade, sair dessa pasmaceira, e a equipe parece que está entrando nessa pasmaceira, ou se é que já não entrou totalmente, não é isso, Gibson? Acho que a equipe já morreu. Pra mim, depois desse jogo hoje... Quer dizer, depois da semana passada, pra mim já tinha morrido. Já foi bem ruim. Eu já tinha desistido depois da semana passada. Na próxima partida, de repente, o Corinthians mostra alguma... Não mostrou nada. Esse é o discurso do Thiago Nunes. Né? Aliás, hoje de novo. Ele, depois mas jogamos bem. Não melhoramos. Porra, bicho. O discurso é o mesmo. Eu até mandei no grupo pra ele e falou, não, mas porque a gente deveria ter 9 pontos a mais do que a gente tem. Claro, deveria. No mundo ideal. Se você fosse técnico... Se você fosse técnico de futebol, a gente teria, né? Mas não temos. O Gustavo Johansen ecoa aí a sua fala falando: o Thiago Nunes falou que o time está jogando bem. Qual time será? Porque eu não sei de que time que ele fala, né? Porque se você vê o jogo, aí você vê ele falando depois do jogo, você fala, ele viu outro jogo. Eu acho que depois da partida que o Corinthians fez contra o Guarani, a gente já falou isso várias vezes, enfim, mas é bom. Enfim, a gente acaba sempre chegando a esse ponto. A última partida que o Corinthians fez contra o Guarani, que a gente ganhou a partida, mas saímos eliminados ali da arena, o Corinthians vem ladeira abaixo. Cada partida que joga, parece que joga pior. Quer dizer, agora parece que atingiu um certo nível de pior. De ruindade, Não caiu um pouco mais hoje, mas também não foi pra cima. O Corinthians, que nessa partida contra o Guarani foi pra cima do time do Guarani, precisava fazer o resultado, jogou com raça, jogou com vontade, a torcida até aplaudiu o time no final da partida. Depois disso não mostrou mais essa vontade, não mostrou mais essa raça. E na partida anterior já era uma partida decisiva pro Corinthians no Campeonato Paulista. Essa partida era importantíssima pro Corinthians. Enfim, hoje o Corinthians saiu de campo praticamente desclassificado.
A desclassificação, a gente depende um pouco do resultado do Guarani, que vai ser amanhã, na segunda-feira, mas se o Guarani ganhar o derby, o Corinthians já fica... Lembrando que a Ponte Preta atualmente é o time que tá em último, em geral, no campeonato, sim, né? Tá sim. Pra mim, a incerteza do campeonato não é se o Corinthians vai estar ou não na segunda fase. É quase certo que não estará. Certo. A incerteza é se vai ter campeonato, se vai continuar, quando que vai continuar, etc., por conta da situação que a gente falou inicialmente aí do coronavírus. Realmente, a situação do Corinthians tá dramática. A gente esperava um melhor resultado contra o Novo Horizontino, contra o Ituano. E não tá vindo. Enfim, a gente vai voltando. E acho que isso vai demonstrando, né? Esse time sem motivação, não sei nem se é sem motivação, é sem foco. Parece que o time não sabe como... Porque motivação tem. Se não ganhar esse jogo, a classificação corre risco. Sim, mas parece que o time não sabe o que fazer para melhorar. E também não tá tendo uma direção do vestiário para falar como melhorar, né? Falei aqui no pós-jogo, que foi há poucos minutos atrás, sim, que tem um desalinhamento de ideias aí, me parece, entre o que o Thiago Nunes propõe para o time e o que o time é capaz de fazer, né? O que o time consegue executar em campo. Não me parece que isso é falta de treinamento, porque o time está treinando como nunca nos últimos 3 anos, né? O Carille nunca teve tanto tempo para treinar o time assim, como o Thiago Nunes está tendo. Que acho que os jogadores não estão comprando a ideia dele, né? Eu não vou tão longe quanto o Gibson aqui, que fala que o Thiago Nunes não é técnico de futebol. Acho que ele já conquistou aí um certo espaço, já tem algumas conquistas no futebol brasileiro para mostrar serviço em algum trabalho que ele tenha feito e que possa fazer daqui em diante. Mas eu acho que no Corinthians, hoje, eu não consigo enxergar isso seguindo em frente com sucesso. Não consigo enxergar isso seguindo em frente com sucesso. Acho que o melhor hoje pro Corinthians e pro Thiago Nunes é que os dois sigam o seu próprio caminho. Acho que vai aguardar primeiro essa definição do coronavírus e depois possivelmente o clássico contra o Palmeiras, que seria o próximo jogo do Corinthians. Mas acho que essa junção Thiago Nunes e Corinthians, que começou cheia de esperança e teve diversos percalços aí, acho que tá chegando no seu limite aí. Eu só quero deixar registrado que eu não tinha esperança. Nem no começo, nem na contratação dele. Não, desde quando contrataram. Eu não queria que mandasse o Caio embora pra começo de conversa. Porque eu falei, o time é limitado, o Caio joga com o time retrancado porque precisa, não porque ele... Não é questão de gosto. E agora tá vendo. O cara ele tentou colocar o time um pouco mais pra frente, foi um desastre. Foi um desastre. Porque o time não tem qualidade, a gente não tem um time, a gente não tem dinheiro pra comprar um time, comprar jogadores que têm qualidade pra jogar lá na frente. Eu falei isso ano passado já, falei, o Thiago Nunes vai quebrar a cara, porque vai botar esse time pra jogar pra frente, cara. Comentários aí, Gibson. O pessoal está preocupado com o vírus, preocupado com o Corinthians. Rui Jordan Saraiva, salve Rui, que tá sempre com a gente aqui, falando, pra mim os jogadores não têm as características para o estilo de jogo que ele quer implementar. Olha, se não só não tem, de repente, porque não são jogadores acostumados a jogar pra frente, ou também não tem a qualidade em geral, assim, tipo, precisa ser um jogador melhor, cara, pra fazer isso que ele quer. E não tem, né? Concordo com o que você tá falando. O Beto Igi falando que no Atlético ele não tinha medalhão, no Corinthians ele tem, deve estar falando do Cássio, do Fagner, né? Porque os caras não são exatamente medalhões, e ele não tá sabendo lidar com esses caras. E talvez isso seja parte do que eu falei, assim, esses jogadores não compram a dele, porque são jogadores já experimentados, já vividos, que já provaram algo no futebol. No Atlético ele tinha um monte de cara que não era experiente, ou que tinha experiência, mas não tava ainda, não tinha nome, né? Era Nicão, era Rony, era o próprio Camacho, era o Pedrinho. Eram uns caras que estavam querendo provar. Querendo mostrar alguma coisa e comprar a ideia dele e com isso conseguiram conquistar títulos, né? E no Corinthians são os caras que falam, cara, não é assim que eu jogo, não é esse o meu estilo, né? Então a coisa é um convencimento diferente você falar com um cara que já foi campeão mundial, um cara que já foi campeão, sei lá, enfim, campeão brasileiro, campeão paulista com o Corinthians, etc. Campeão de tudo. Então é muito mais complicado. Enfim, outras pessoas estão concordando. O Wesley Monteiro falando, acho que já chegou o fim, Thiago fora. O movimento pra fora do Thiago Nunes é gigantesco. Jonas Tavares falando, esse técnico não é para o Corinthians, ele é para time pequeno. Eu acho até difícil encontrar alguém que defenda o Thiago Nunes nesse momento. Se tiver alguém aí... ou escutando a gente, assistindo nossa live, por favor, se manifeste. Teve um rapaz aqui que tava mais ou menos defendendo aqui, deixa eu ver se eu acho o comentário dele aqui, mas o Marcelo Ribeiro também falando que tá com o Gibson, essa coisa de jogar pra frente feito vaca louca não serve pra nada, ele prefere uma retranca com resultados. Enquanto você caça o comentário, é só falar que o Francis Simões falando corremos risco de rebaixamento. Eu acho que no Paulista não, porque tem time pior que a gente ainda, né?
Mas com esse aproveitamento que a gente tá no Paulista, no Brasileiro, a gente cai. A gente cai. E o Brasileiro é mais difícil. Mais difícil. Eu acho que o Corinthians vem numa toada. Os últimos 100 jogos foram 100 vitórias, né, no Campeonato Paulista. Foram 2 derrotas e esse é o 4º empate. O Corinthians, bem ou mal, vai somando esse um pontinho, que, de certa forma, alivia em caso de rebaixamento, como o Gibson falou, que acho que tem times piores. Eu acho que tem times piores nesse E só caem duas equipes no Campeonato Paulista. Então isso também ajuda ao Corinthians. Tem times que estão numa draga e não estão mostrando como sair também, né? Então isso acaba ajudando. Mas a campanha do Corinthians nesse ano é terrível, né? O aproveitamento... Esse foi o 12º jogo oficial do Corinthians. O Corinthians tinha apenas 3 vitórias no ano. Foram 4 derrotas e 5 empates. Quer dizer, e uma dessas vitórias foi na eliminação. Exatamente. E se a gente for ver o aproveitamento do Corinthians no ano até o momento, é de 39, um pouco menos de 39%. Foi a vitória na estreia contra o Botafogo, o jogo contra o Santos e o jogo contra o Guarani. Esses 2 últimos, talvez os melhores jogos do Corinthians nesse ano. Né? Nesse ano. Quer dizer, esse aproveitamento do Corinthians... Apenas frisando o que o Gibson falou aqui, é péssimo, é terrível. E aí esse aproveitamento não vê o desempenho. Não interessa se você merecia ganhar ou não. Precisa colocar a bola na rede e tomar menos gols também. O Allan Kardec, nosso amigo Allan Kardec, que já é recorrente aqui, comentarista nosso. Muito obrigado pela audiência. Falou que o Thiago Nunes está fazendo de tudo. Só que não era para ter tirado o Carille e o time do Corinthians tá a mesma coisa. Então não sei exatamente se ele tá defendendo ou não entendi, ficou meio dúbio. Mas me parece que ele tá defendendo quando ele fala que o Thiago Nunes está fazendo de tudo. Eu não vejo ele fazendo de tudo, assim. Ou talvez ele esteja tentando fazer de tudo, mas está conseguindo, de fato, fazer de tudo. O Thiago Nunes tentou de tudo? Eu não sei se ele tentou de tudo, mas eu acho que ele está tomando decisões erradas. Ao tentar tudo, talvez, as alterações que a gente vê ele fazendo durante a partida, o time normalmente piora depois das alterações. Ele não consegue, nas alterações, mudar nem o espírito e nem a tática do time. Quer dizer, quando ele altera, o time cai mais ainda. Então eu não faltando alguma coisa. Eu não consigo lembrar um momento neste ano em que o Corinthians nitidamente mudou de atitude dentro de um jogo, né? Durante a partida. O jogo contra a Ponte parece isso, né? Porque o Corinthians teve um primeiro tempo mal, mas aí foi a entrada do Cantilho que mudou bastante. A entrada do Cantilho mudou a partida ali. Mas foi o único momento, né? Que talvez tenha sido assim. Aliás, hoje hoje o cara tirar o Cantilho e o Everaldo foi sacanagem, né? Eu também achei. O cara tá de brincadeira, né? O Everaldo fazia uma partida melhor. Bem melhor. Não era o supra-sumo, mas fazia uma partida melhor do que o Johnny Gonzalez. Tem gente defendendo aqui o Thiago Nunes. Marcos Genilda falando, eu defendo, o elenco que ele tem em mãos é fraco, Everaldo, Janderson não dá. Ele não tem culpa, ele pediu os jogadores, o clube não trouxe. Isso não é verdade, Marcos. Ele assinou, ele pode não ter trazido o Michael lá, o Rony, mas ele defendeu a contratação do Johnny Gonzalez, ele pediu o Luan, veio o Luan, ele pediu o Camacho, veio o Camacho, ele pediu de volta o Camacho, o Pedro Henrique vieram, o Camacho, o Pedro Henrique, ele quis dispensar jogadores, foram dispensados, assim, o elenco de hoje, quando ele assinou o Corinthians, ele sabia o elenco que ele ia ter em mãos, então assim, o elenco que o Corinthians hoje tem em mãos passa sim pelo crivo dele. Não dá pra falar isso não. Não, e ele poderia, por exemplo, falar, com esse elenco, eu não vou conseguir jogar da mesma maneira que eu jogava no Atlético. Exatamente. Então ele precisa ter consciência do que tá acontecendo. Pra conseguir o resultado. O que irrita é que ele tá dando murro em ponta de faca, ele tá vendo que tá dando resultado, e ele é um tipo de um cara, um tipo de imbecil que morre pela convicção. Ele vai morrer apostando no jeito dele de fazer a coisa, sendo que ele não tem... Eu concordo que o time é ruim. Eu não tô falando que o time é bom e o Thiago é um treinador de merda. Muda a tática, né? Mas muda o jeito de jogar do time. Mas ele é aquele cara que ele vai morrer turrão na dele, velho. É o que parece mesmo, Não, eu preferia que isso fosse verdade, porque pra mim, hoje, parece que ele tá perdido. Que ele não tá nem conseguindo fazer o jeito dele, não tá nem conseguindo falar pro time fazer o jeito dele, nem fazer algo diferente do jeito dele. Então o time tá desorganizado, tá sem rumo nenhum, tá sem foco nenhum. Então eu não acho que ele tá... No último jogo, tá quando ele coloca o Gabriel, o Carlos Augusto, não me parece que ele esteja querendo, vou pôr o time pra cima, que é o que ele defende. Então assim, ele tá tentando mudar, mas não sabe nem como. Ele não... E os jogadores também não estão sabendo reagir. Ele parece que tá tateando ainda o elenco, né? Será que essa peça vai melhorar? E coloca assim, tá fazendo esses testes. Quer dizer, o tal do Ederson que chegou e tal, ele chegou e já vestiu, já foi entrar em campo
numa partida de reserva, enfim, mas ele entrou no segundo tempo, não melhorou em nada a equipe e tudo mais. Era uma partida que, por exemplo, o Camacho que estava fora poderia ter entrado. Então ele tá meio. Deixa eu ver o que esse cara vai fazer. E assim, é quase tentativa e erro, né? Porque você vê, o Johnny Gonçalves chegou jogando. Né? O outro lá também chegou, o Pedrinho, quando chegou da Olimpíada, chegou, nem entrou com o time, chegou jogando. Porra, bicho, assim, pra que treinador então? Mas assim, o que pra mim, o que eu acho assim, a limpa que deveria ser feita no elenco, e eu tô falando do elenco em geral, enfim. No final do ano passado deveria ter sido maior do que foi. Eu acho que o Thiago Nunes ainda tem alguns jogadores ali que talvez ele pessoalmente poderia dispensar, mas ele tá tendo que contar com esse jogador, porque não existe outra opção ali no elenco. E ele acaba sendo a pior opção, mas é a melhor opção ao mesmo tempo. Enfim, se vocês entenderam o que eu quis dizer. Paradoxo. Ou não, como diria o Caetano. Ou não, né? Tem outras pessoas falando aqui, o Beto Alves falando, Thiago Nunes não perde gol. Teve outro aqui, o Benedito Aparecido dos Santos falando, o técnico não joga, não perde gol, não falha ao tentar espalmar uma bola para escanteio. E muita gente criticando a diretoria, falando que o presidente do Corinthians não tá nem aí, que o maior culpado é a diretoria. Comentários de José Carlos Lima e Fran Simões aí. Não, sem dúvida nenhuma, quando a gente for no final dessa escala, a diretoria que tem a maior culpada. Porque ela que gastou dinheiro em jogadores que não deram certo, que não funcionaram. E insistiu numa teoria de jogo que não existe pro Corinthians. Que contratou o próprio Thiago Nunes, enfim, Sim. que deu aval pra ele, enfim. A diretoria, no final das contas, é sempre a principal culpada. Agora, o Thiago Nunes tem parte da culpa, sim, não dá pra inocentá-lo completamente. E o que a gente vê em campo, enfim, o André Santos fala, não sou eu que treino a equipe, o Thiago Nunes que tá treinando a equipe. Ele pode cobrar o Thiago Nunes, mas não pode... essa responsabilidade do desempenho em campo é exclusivamente do Thiago Nunes. Não, eu acho que o pessoal fala, porque perdeu o gol, que nem perdeu o gol, o Cássio tomou o gol. Beleza, o Cássio teve uma falha. Falhou. O Bozelli perdeu 2 gols feitos lá. Sim. Um deles que eu quase entrei na TV pra bater no cara. Mas se entrar na TV, faz o gol. Não, mas já tinha perdido, já tinha saído pro fundo. Isso tudo bem, o time tá fazendo erros, mas agora... O time tem suas limitações. Mas não tem organização nenhuma, o time é um catado. E aí é questão do técnico. Tá cada um jogando por si dos por todos ali. Então, Cris Balbino, assim como outros, estão falando, querem derrubar o técnico, os jogadores sem vontade. Eu não sei se querem derrubar o técnico, eu acho que é realmente assim, ninguém sabe muito bem o que fazer agora. Tá faltando liderança em campo, as lideranças estão todas na metade defensiva do campo. Né? O técnico não tá conseguindo fazer o time jogar do jeito que ele gostaria, os jogadores não estão entendendo o que é pra fazer direito, mas você vê as declarações, não tem ninguém assim condenando o time, condenando o treinador, etc. Todo mundo fala, não, a culpa é dos jogadores. Quando estão nessa sequência de jogos, são 3 jogos seguidos aí que eu vejo o jogador saindo falando, a culpa de não vir o resultado é dos jogadores que entram em campo e não estão conseguindo fazer o que nos pedem. Então, isso não me parece ser um time que tá, um elenco que tá querendo derrubar a técnica. O treinador, Mas, ao mesmo tempo, assim, chega num ponto que, ok, pode não querer derrubar, mas vai derrubar, acabou, não tem o que fazer agora. Eu acho que, nesse momento, isso, a não ser que no próximo jogo, seja lá quando for, goleie o Palmeiras e encerre o Paulistão de uma forma exemplar, assim, pra comprar um tempo aí pra ter uma tranquilidade, acho muito difícil. E até porque pelo que tá mostrando em campo, não mostra evolução e assim, vontade. Eu não gosto dessa linha de pensamento, mas compraria uma tranquilidade maior se algum grande não for campeão paulista, né? Se for uma zebra no campeão paulista aí, que aí fica meio, tá vendo, ninguém ganhou isso aí, for o Santo André campeão, o Água Santas. Comentários aí, o pessoal falando, estavam preocupados com o vírus ou não? Lá, Fran Simões falando, Cássio, Fagner, Luan, Cantígio, Gil, o elenco não é tão ruim assim, falta técnico, tá perdido. A gente tá vendo os dois lados nos comentários, quer dizer, ao mesmo tempo tem gente falando que o elenco é ruim, é fraco e tudo mais, e gente aí realçando alguns highlights. O Beto G tá falando aqui que não vê vontade nos jogadores. Marcos Vinícius falando, técnico pra mim já caiu, não consegue mais nada. O Wesley Monteiro falando que a camisa do Timão pesou pro Thiago Nunes. Pesou pra caralho. O que eu vejo, assim, o que me preocupa mais, né, no caso do Thiago Nunes, é essa manutenção do discurso dele. Como o Gibson falou bem no começo do podcast, ele sempre sai do jogo achando que merecia ganhar, não importa o adversário, o Corinthians jogou melhor e tudo mais. E acho que ele tem alguma razão nisso, mas ficar só nesse discurso
repetitivo, do mesmo jeito que no início da partida também falou que é uma partida importante, como todas as outras partidas do Corinthians são importantes no ano e tudo mais, porque jogar com o Corinthians é importante toda a partida. Ele cria esses lugares comuns que tem uma parte de razão, mas eles não fazem o Thiago Nunes olhar para dentro dele mesmo e para dentro do elenco. Tá faltando uma reflexão que eu acho que às vezes o Carille, sincerão, fazia muitas vezes, né? E acho que talvez ele tivesse que falar mesmo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, o time tinha que mostrar mais, tinha que jogar mais, a culpa é minha. Acho que ele tinha que assumir um pouco, mudar o discurso dele, pra talvez assim mudar o comportamento dos jogadores em campo também. O que a gente discute nos treinos não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Enfim. Eu preciso rever meus métodos, porque os jogadores não estão fazendo o que eu peço. Enfim, ele talvez mudar um pouco o discurso e puxar um pouco a culpa pra ele, mais do que simplesmente, foi o acaso, a gente produziu, todo jogo é importante. Ficar nesses lugares comuns é muito fácil pra ele se escapar, assim, e eu te perguntar pra ele depois do jogo, mas o que você vê que falta pro Corinthians voltar a vencer? Ele, tem que melhorar o aproveitamento. Porra, que gênio, obrigado, velho. Então. Puta tá faltando resposta, um pouco mais, né? Tá faltando um pouco mais. Não, talvez ele devesse colocar mais o dedo na ferida. Só faltou ele falar vitória, sabe assim, tipo... Porra, cara, esse é o nível de resposta que a gente vai ter do treinador do Corinthians, bicho. Nenhum outro jogador que saiu falando, faltou a porra do gol. Exatamente, O cara mandou essa aí semana passada. Nem que ele falasse, eu não sei, eu também não estou... Sei lá, seria mais sincero, seria mais honesto, eu acho. Pioraria talvez a situação dele no Corinthians, mas eu acho que seria mais honesto e a torcida entenderia mais ele do que esse discurso pronto que ele vem repetindo aí a cada final de partida. Enfim, a gente falou rapidamente aqui que o Pedrinho foi oficialmente vendido pro Benfica e tudo mais. Ele não pôde jogar essa partida porque... Se torna a maior negociação da história do Corinthians. Até porque o euro tá cada vez mais alto. Exatamente, Ele não pôde jogar essa partida principalmente porque ele foi para Portugal e tem essa quarentena em respeito ao coronavírus e tudo mais. Enfim, Gibson, a gente que critica bastante a diretoria às vezes por fazer maus negócios e tudo mais, o que você achou dessa negociação do nosso Pedrinho? Foi a única negociação possível para salvar a finança do clube no ano. O único jogador que realmente valia alguma coisa lá fora, o Pedrinho nunca chegou a ser o ídolo que a gente achou que ele ia ser no Corinthians, né? Ou o grande jogador que a gente achou que ele ia ser. Então, cara, bicho, eu acho que o Corinthians não vai sentir falta dele, né? O dinheiro, se aplicar esse dinheiro em 2, 3 jogadores bons ali, vai valer mais a pena do que ter o Pedrinho. Eu acho que se aplicar o dinheiro em 2, 3 jogadores bons, a gente continua deficitário, né? Acho que esse é o problema. O Pedrinho em si faz falta. O dinheiro também, né? Então é uma escolha. Eu acho que conseguiu de alguma forma vender o Pedrinho em alta, mesmo ele não estando em alta, né? Esse é um bom ponto. Conseguiu vender o Pedrinho por... No Corinthians ele não estava em alta, mas estava lá na seleção brasileira. Então, na seleção pré-olímpica. Teve uma participação razoável lá. Um jogador de seleção olímpica. O pessoal falou, opa, lá. Então acho que é o caminho certo pro Pedrinho, no momento certo. Pro Corinthians foi talvez o melhor negócio possível para fazer com o Pedrinho agora. Mas sim, em campo, o Pedrinho faz falta. Eu acho que hoje o Corinthians não tem um jogador à altura do Pedrinho ali. No começo do ano, o Ramiro mostrou um futebol diferente do Pedrinho, mas um futebol de qualidade, que poderia, em 2 jogos, chegou a suprir a necessidade de um Pedrinho ali. Mas foi uma amostragem muito curta pra gente falar, nossa, o Ramiro voltando, esse time volta a decolar. Né? Até porque pode ser que ele volte e já esteja tudo mudado ali. A pergunta que eu quero deixar aqui acabou a bolha do Bozelli? Acabou a bolha do Bozelli? Porque, bicho, depois daquele gol que ele perdeu sozinho na frente do goleiro hoje... Não, foi uma boa defesa do goleiro também, enfim. Boa defesa? Não, cara, sexta-feira passada eu fiz um gol desse no tipo um salão, velho. O goleiro tava no chão, é só dar um toquinho por baixo da bola. Acabou. Ele quis bater no canto. Não, é verdade, ele errou. Ele é ruim, velho. O Bozelli tá devendo nas últimas partidas. O Bozelli tem correspondido nos últimos 2, 3 jogos às suas expectativas. Não é nos últimos 2. Ele é assim. Ele teve uma bolinha. A bolha dele estourou, acabou. A próxima partida do Corinthians... Na teoria... Não, a próxima partida será a partida contra o Palmeiras no domingo. Quer dizer, tá marcada na teoria. Domingo. Então, na teoria. Não, a próxima partida do Corinthians será contra o Palmeiras. Na teoria... Pode ser no domingo, não sabemos se vai ser nesse domingo. Não, pode ser que o campeonato seja adiado pro ano que vem. Pode ser que o campeonato seja interrompido e nunca mais seja concluído. O Corinthians tem que disputar. A partida agendada do Corinthians é essa.
contra o Palmeiras, domingo, 4 da tarde, na Arena Corinthians. Olha, eu vou falar... Vocês acham que seria melhor paralisar o campeonato e o Corinthians voltar a disputar, sei lá, daqui a 15 dias, 20 dias essa partida? Ou é melhor o Corinthians já jogar na semana que vem e decidir isso logo? Olha, descontando o fato, eu não vou entrar no mérito da epidemia, mas só pelo viés do futebol. Exatamente, esportivamente eu falando. preferia já jogar com o Palmeiras, já tomar um cacete do Palmeiras e o Thiago Nunes já cair. Pra já começar outro ciclo logo. E aí depois se interrompeu e aí acabou, a gente já tá trabalhando. Não, porque assim, se for, é bem provável que amanhã a Federação Paulista interrompa. A CBF já interrompeu, a Conmebol já interrompeu, todo mundo já interrompeu. A Paulista vai interromper com certeza. Uma questão de tempo só até amanhã. Agora, se os caras mandassem agora depois do jogo, olha, o Thiago Nunes caiu, puta, vai falar, pô, lindo, velho, interrompa isso aí, chama alguém, não sei se vai ser que estão falando do Mano, chama quem for e vamos tentar arrumar essa zona que tá com o time. Eu acho que era melhor parar o campeonato. Esportivamente falando, Esportivamente falando, eu acho que era melhor parar o campeonato. Assim, esportivamente, mas obviamente a decisão aí passa pela segurança de todos. Eu acho que não tem clima, os jogadores não estão nem com cabeça pra isso, pra jogar. Não tô colocando a culpa da performance de hoje, porque o Corinthians mostrou isso, mas eu acho que não é adequado pedir pros atletas irem pro estádio jogar num momento como esse, em que todo mundo tá fazendo home office, enfim, quem pode não sair de casa, não sai de casa. Então acho que não é adequado e isso passa pelo esporte também. Mas eu concordo com o Gibson, assim, eu gostaria de virar a chave logo. Eu sou teimoso, mas eu acho que pra mim já deu essa coisa do Thiago Nunes. Eu acho que não vai sair leite dessa pedra aí. Então, vamos virar e bola vamos virar pra frente. a chave, só que aí eu prefiro virar a chave antes e fazer esse jogo depois. A gente joga, sei lá, pra novembro esse jogo aí, enfim. Eu não falei nem de que ano. De repente o Corinthians pode ser salvo pelo coronavírus agora, no campeonato. Se paralisar agora segunda-feira, de repente o Corinthians vai lá, né, e consegue arrumar algum resultadinho daqui quando voltar ao campeonato. Eu acho que assim, em termos de classificação, o Corinthians já acabou o Campeonato Paulista pra ele. Não vai conseguir se classificar. A gente tem que aceitar isso. Depende do Guarani e Ponte Preta. Depende do Guarani e Ponte Preta. Pode ser. Eu até falei isso na live, enfim, porque se o Guarani ganhar, um dos caras acabou. comentaram. Uma das pessoas comentaram, se o Guarani acabar, já demite logo o Thiago Nunes. Se o Guarani, se o Ponte Preta ganhar, de repente mantém. Pode ser esse o pensamento aí. Mas que doido assim a gente ficar observando o derby campineiro e a reunião da Federação do Paulista. O técnico cai porque o Guarani não ganhou da Ponte, porque o Guarani ganhou da Ponte Preta. Não, eu acho que pro Corinthians ficar fora, eu acho que se o Guarani já empatar, já vai ficar muito difícil a situação do Corinthians de pontuação. Tem gente perguntando aqui, se sair o Thiago Nunes, qual seria o técnico? Muita gente falando do Mano. E eu acho que o técnico pra trazer tinha que ser o do Atlético de Madrid, né? Simeone. O Simeone, que... Pô, quando eu vejo o Atlético de Madrid jogar, ver esse jogo essa semana, assim, ele me lembra os melhores momentos do Corinthians recente, assim, né? Aquele time com eficiente. É a presença do Felipe. Pode ser a presença do Felipe, jogando um bolão lá, inclusive. Aí se for pra sonhar com um técnico aí... Não quero Guardiola, não quero... Me traz o Simeone, que esse tem a cara dele do Corinthians. Outro que eu acho que teria a cara, e talvez com um futebol mais ofensivo, seria o louco Bielsa. Nossa. É o louco Bielsa. Que, se não me engano, tá na segunda divisão do inglês ali. Pô, o cara tá na segunda divisão. Tem o Lisca doido. Serve o Lisca doido? Mas assim, o nome da vez, claramente, vai ser o Mano Menezes, até pela relação que ele tem de parceria com o Corinthians sim. E com essa diretoria. E por estar disponível. Por estar disponível, exatamente. Agora, eu acho que o Mano representa uma volta ao que o Carille, enfim, representava e o que o Corinthians, teoricamente, com essa chegada do Thiago Nunes, queria mudar. Então eu não sei se a diretoria vai nesse caminho. Eu acho que hoje hoje o Mano viu o jogo do Corinthians, virou pra esposa e falou: querida, liga lá pra aquelas escolas das crianças pra ver se tem vaga lá pra gente voltar. Porque já tá esperando a ligação, né? E já pensou, pô, acho que eu consigo aumentar mais 100 pau aqui no meu salário. Então, botar mais 100zinho aqui. Eu achei que você ia falar, ele viu o jogo e falou: querida, esquece, a gente não vai voltar pra São Paulo tão cedo. Tá melhor assim. Melhor ficar desempregado aqui. Enfim, mas só pra dizer assim, o Thiago Nunes é o técnico do Corinthians. A gente, apesar das nossas diferenças, a gente gostaria de ver o time jogando melhor com ele, que seria o ideal do ideal, enfim. Assim, se ele tiver oportunidade, que cale todas as nossas bocas. Exatamente. Mas, assim, hoje eu não enxergo isso de forma alguma. Só fazendo um adendo aqui rapidinho, né? Esse decreto da CBF de que vai adiar os campeonatos todos, né? Todos os campeonatos
organizados pela CBF. Significa que o time de futebol feminino não irá jogar. Jogaria contra a Ferroviária essa semana, se não me engano, na quinta-feira. Mas esse jogo já foi aí adiado. Enfim, não sabe até quando. O calendário feminino é mais fácil, mais maleável, né? Aparentemente. Tem menos datas. Tem mais datas para os jogos se reorganizarem. O campeonato masculino é mais complicado. O Corinthians tá com um monte de datas sobrando. Mas os problemas são os adversários. Mas aí é problema dos caras. WO pra gente, mano. Assim a gente ganha os pontos, porra. Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 187. Ainda sobre essa influência do coronavírus, não sabemos exatamente o que irá acontecer com o Campeonato Paulista e com a própria Irmandade, né? A gente não sabe, se não tiver jogo, eu não sei se vai ter a live, se vai ter o podcast na semana que vem, a gente ainda precisa discutir isso, não conversamos a respeito disso. O que pode acontecer. A gente vem de máscara. Não, o problema não é nem a transmissão aqui e tal, mas o assunto. Aqui tá todo mundo podre mesmo. Vamos falar das redes sociais. O Fagner postou, tava fazendo um churrasco ali e tal. Exatamente. Bom, Gibson, lembre os nossos espectadores, os nossos ouvintes, as nossas redes sociais. Então, obviamente, fora o Facebook, a gente tá fazendo aqui a transmissão do live da gravação do podcast. Temos o YouTube, o Instagram, o Twitter, SoundCloud, Spotify, iTunes e... Você falou YouTube? Não, falei. Falou? Faltou um de áudio. Deezer, muito bom. E vamos pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube. Exatamente. Então quem puder ajudar a gente, entra lá no YouTube, dá uma inscrição no nosso canal, dá uma seguidinha na gente lá pra ajudar nós aí. E o Rui Jordan preocupado com a gente, pedindo pra Deus nos proteger aí. Enfim, muito obrigado pelos seus votos, Rui. O mesmo pra você aí em Portugal, que tá vivendo um momento até mais delicado nesse instante, um momento mais delicado até do que a gente aqui. A gente ainda vai chegar nesse momento, logo menos. Aqui o nosso problema é o presidente espalhando o vírus. Né? Enfim. Bom, vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!